Bienvenidos nuevamente al segundo Simposio Internacional de Bienestar Animal. Nos encontramos en este momento en la sala temática de sistemas de producción de bovinos. Nos complace contar con su presencia y esperamos que esta tarde sea de gran valor y aporte para todos. Les queremos informar que finalizando el bloque de la tarde se realizará una mesa de preguntas, en la cual se podrán hacer todas las preguntas surgidas dentro de la jornada a los ponentes. Para ello, les solicitamos diligenciar el formato de preguntas que será entregado. Rogamos de nuevo a los asistentes poner en modo silencio sus celulares para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada. Damos la bienvenida en este momento al doctor Adriano Gómez Pascoa, quien expondrá bovinos, transporte, instalaciones y adecuaciones en finca. Buenas tardes, estamos nuevamente acá, pero tenemos que correr como en Colombia y no correr como en Brasil con el tiempo, porque tengo muchas películas para mostrar a ustedes. Vamos allá. Bom, sobre transporte yo hablé un poco en primer día. Muchas personas hablaron sobre transporte de pollos, de cerdos, Marlin habló sobre bovinos. Entonces yo creo que yo voy a tomar la libertad de no colocar muy poco esto en relación al transporte y vamos a trabajar más con la parte de instalaciones, principalmente en adecuaciones en finca, ¿sí? Primeramente, tenemos que tener en cuenta el comportamiento de los animales, cómo que ellos ven el mundo. Esto es primordial para que podamos conocer cómo se puede hacer una instalación, cómo que ellos ven. La pregunta que muchos me hacen es, porque se tiene esta idea, es que los animales, los bovinos, tienen una capacidad de ver en la noche mejor que nosotros. Y esto es verdad. Entonces, por esto, muchos imaginan que ellos consiguen ver mejor que nosotros. No es verdad. Solo esta característica. Nosotros tenemos los ojos en la frente de la cabeza, ¿sí? Adelantado en la cabeza, en cuanto los bovinos tienen un ojo en su lado derecho, otro ojo en su lado izquierdo. ¿Será que esto se traduce en alguna dificultad? Miramos. Todos, por favor, coloquen su dedo acá. Cerren dos ojos. Ahora abran ese ojo y cerren lo otro. ¿Qué aconteció? ¿Qué? Pero usted movió. ¿Usted me movió los dedos? No. Entonces, si miramos con un ojo, el objeto, en este caso nuestro dedo, estaba en un punto. Cuando miramos con otro ojo, se cambia el punto. Esto en nosotros, que tenemos dos ojos muy cerca uno de otro. Imagínate que bovinos que tienen un ojo acá, otro ojo acá. Cuando se hace eso, si ellos pudiesen hacer esto, los dedos hacería esto. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Miren, coloquen nuevamente acá y coloquen el otro dedo arriba. ¿Cómo les pareció? ¿Fácil? Fácil. ¿Sí? Ahora vamos a mirar como un bovino. Coloque el dedo al canto, de manera que solamente consiga mirar con uno de los ojos, pero sin virar a cabeza, ni virar los ojos, coloque el otro dedo arriba. Errou. Todos, muchos erraron, o casi todos, ¿sí? Esto es como un bovino ve la vida toda de él. Entonces, de pronto, tenemos que hacer instalaciones que lleven esto en cuenta, ¿sí? Y muchos contratan un ingeniero que hace todo muy bonito, todo muy bueno, pero que no conoce nada de bovino. ¿Qué parece esto para un bovino?
Parecen muchos huecos, ¿sí? Muchos. Yo, a veces, fico en duda. Para los bovinos, entonces, se tiene una estructura que proyecta una sombra, o se tiene un hueco cualquier, para ellos es un problema. Mira o que había allá. Una grade de escoamento de agua. Un desagüe, sí. Entonces, el ingeniero que proyectó este corredor le pensó, yo necesito sacar la agua de la mejor manera posible. Esta es la mejor manera posible de sacar la agua, pero no para movimentar los animales, porque para ellos, esto les parece un hueco. Entonces paran, bajan la cabeza, que es, miran con un ojo, miran con otro, sí, se puede pasar, y va. Otro concepto muy importante na hora de proyectar una instalación es relacionada a la distancia de fuga. No me recuerdo ahora, pero teníamos un de los ponentes que habló sobre esto. Creo que no fue alguien que habló en portugués. Leonardo, posiblemente. O portuñol. Es la distancia máxima que los animales permiten, o María Camila, yo creo que fue María Camila, que los animales permiten que se llegue próximo, cerca de ellos, ¿sí? Entonces es como así, una evaluación, nosotros podemos caminar para cerca de los animales, cuando ellos se siente subjugado, ellos se vira y se va. Certo? Esta distância de acá hasta o pesquisador, né, a pessoa que está fazendo as avaliações, é a distância de fuga. Por que esta distância de fuga é importante? Pero antes, deixa eu mostrar este. Um passito para frente, outro passito para trás. Um passito para frente, outro passito para trás. Um passito para frente, outro passito para trás. Mira, é Nelore tranquilo, que não é reactivo nada, pero a distância é essa. Não tem como passar a mão em ele. Ele não lhe permite isto. Por que a distância de fuga é importante? Vamos imaginar que temos uma estrutura, um corral, onde a porta de salida fica a uma distância máxima de 10 metros da parede que tem ao fundo. E a distância de fuga de um animal qualquer é de 12 metros. Que hace ele quando eu entro por aquela porteira, por aquela porta, por aquela salida? Que hace? Ele tenta saltar, porque tem 10 metros, a distância é 12. Então, ele tenta saltar, não consegue. O que hace depois disto? Me ataca, justamente. É a síndrome de fuga ou luta. ¿Sí? Ele primeiro tenta fugir, não consegue, me ataca. ¿Sí? Então, é muito importante o conhecimento disto para poder projetar as instalações e para poder manejar os animais. E o terceiro conceito é relacionado ao ponto de equilíbrio, normalmente associado à paleta de los animales, é paleta também, sim? Que quando estou à frente da paleta, a tendência deste animal é de caminhar para trás. Se estou atrás da paleta, a tendência deste animal é andar para frente. Adelante, ¿sí? Pero quando estou atrás, exatamente atrás, detrás de los animales, a tendência é que ele pare e se vire para poder me colocar em seu campo de visão, ¿sí?
Ou seja, como eu hago para movimentar ele naquela direção? Onde me posiciono? Abaixo dentro da distância de fuga, sim, porque se estou muito lejos, ele não tem movimentação. Então, tenho que entrar na distância de fuga e atrás do ponto de equilíbrio, certo? Na prática, em uma estrutura de uma manga de curral, é assim. Então, eu vou caminhando de adelante para atrás, e passo o ponto de equilíbrio deste animal, ele camina para frente. Passo o ponto deste, ele camina para frente, passo o ponto deste, ele camina para frente. Depois, saio da zona de fuga e retorno novamente pela frente. Sempre assim. Então, na prática, é isso. Mira, o vaqueiro paraguaio. Simples, né? Les parece simples? Pero normalmente não é assim nas fincas. É na base da agressão. Acá, em matadeiro, é o mesmo, pero a velocidade é diferente porque temos que colocar um animal atrás de outro. O tempo é mais rápido, pero é o mesmo. Primeira, todos entenderam a parte comportamental? Tudo. Então, vamos para a parte de instalações. A primeira coisa é planeamento e escolha das áreas. Imaginemos que temos uma finca que tem esta estrutura, né? Pastos maiores acá, pastos menores rotacionados acá, aqui mesma coisa, pastos menores. Se ustedes fueran colocar, projetar um curral, onde colocariam? ¿Dónde? En centro. Isso é o que a maioria das pessoas imaginaria. Sim, no centro. Ou seja, aqui. Certo? Pero temos que conhecer as atividades que são conducidas nesta finca, primeiro, antes de decidir com exatidão onde vamos a colocar os currales. Por exemplo, e se eu falasse para vocês que estes pastos são de manejo intensivo, todos estes. E estes são muito extensivos, quase nunca são utilizados. E agora? Onde? Allá. Então, eu traria mais para cá, sim? Certo? E se eu falasse para vocês que esta área é uma área muito úmida, com barro, que não se pode fazer construções allá. Mira como é difícil. Então, necessitamos conhecer as atividades da finca, se é cria ou se é ceva, necessitamos saber o que se espera deste novo curral. Por exemplo, se nesta finca eu já tenho um curral viejo que esteja aqui, por exemplo, eu posso construir um novo mais para cá. ¿Sí? Então, este novo curral é para suprir uma deficiência estrutural da distribuição ou é porque o curral viejo eu não consigo fazer as coisas. Então, necessito um novo que se haga, por exemplo, reprodução. Então, eu necessito saber o que se espera deste novo curral. Qual é a área disponível para isto? Eu tenho uma casita aqui, um barracão allá, e tenho que construir o curral entre os dois. Quando as pessoas que me procuram para fazer um projeto me dizem assim, eu já procurei outra pessoa, porque se queres encaixar um curral próximo, cerca das casas, então não está
raciocinando da maneira correta. Sim? Então, temos que ter uma área disponível e que seja em um lugar bueno. Quais são as características do terreno? É muito inclinado? É plano? Como é? Então, isto é importante conhecer. Quais são as condições de carreteras? Tem uma carretera buena, tem uma carretera mala, tem lama, barro, tem o quê? Tem madeira atravessada, como que Vitor mostrou mais temprano. Quantos animais eu necessito trabalhar por dia? Esta é outra pergunta muito importante. Muitas pessoas chegam para mim e me dizem, eu quero um curral para 1000 cabeças. E o que vai ser? Um leilão? Vai colocar todo o gado da finca em um curral para quê? Você vai quê? Vender os animais, por isso traem todo e se vendem. Não, eu quero porque eu tenho 1000. Sim, mas você trabalha com 1000 por dia? Não, trabalho com 100. Então, para que 1000? Então, curral não é para guardar os animais. Os animais devem estar em pasto, comendo, com água, com sombra. ¿Sí? Em curral é um lugar de passagem. Só passam, são feitos os manejos e depois se soltam. Quais são estes manejos? Eu hago vacunação, eu hago castração, eu hago pesaje. Então, eu tenho que conhecer isto. ¿Quantas apartações necessito? 1, 2, 3, 5, 10, para que tudo isto? E pensar sempre em la relação custo-benefício. Quanto custa e quanto vai me dar de retorno. ¿Sí? Então, evitar áreas muito argilosas. Existe essa palavra em espanhol? Com muito barro, com argila, ou não? Que tenha boa drenagem, ou seja, a água sale com facilidade. Tem que ter um pouquinho de inclinação. Fácil acesso, sem afloramento de pedras, e que seja centralizado em la finca, pero sempre pensando onde estão os animais e não na área da finca como um todo. O piso do curral é muito importante, porque ele determina se vai ter barro ou não, e se o manejo está sendo hecho de la maneira correta. Estes animais são de ceva, estavam sendo enviados para o frigorífico, para la faena. Então, nós teníamos já um pouquinho de hematomas, pouquinho. ¿Sí? O que está errado aí? Temos a estrutura que não é boa, que o piso é muito escorregadio, resbaloso, sim. E outro porque temos muitos animais. É aquela história. Por que levar todos? Não leve aos poucos. É mais fácil. E os resultados muitas vezes são estes, sim. Temos opções de fazer uma estrutura com um piso que seja apropriado para isto, que tenham ranhuras ou antiderrapantes, não sei como, anti-resbalos, anti-deslizantes, né? Que seja melhor para isto. Outra coisa são as dimensões do curral. Currales grandes têm custo elevado e generalmente desnecessário. Ou seja, é uma área de trabalho e não uma estrutura para manter os animais. Mira, isto que não queremos.
conhecer os manejos, como eu já disse, o flujo de trabalho, quantos animais eu sou capaz de trabalhar por hora. Esta é uma pergunta importante. Eu consigo trabalhar 30 animais por hora. Então, eu vou dimensionar toda a estrutura baseado em isto. Sempre coloque potreros ao redor do curral. Para que servem os potreros? Porque o lugar de bovinos é em um pasto, com comida, com água. Então, ele estará em potrero, esperando para ser trabalhado. Acabaram os animais que estavam trabalhando, eu vou em potrero, saco um pouco mais e continuo trabalhando. Isto é importante. Potreros têm menor custo, menor esforço de trabalho e maior conforto, tanto para os animais quanto para os trabalhadores, quanto para os vaqueiros. ¿Sí? Esto es un ejemplo de um curral bien desenhado, com potreros ao redor, os currales menores acá dentro, corredor, que nós chamamos de pré-embudo, o embudo, as mangas de trabalho, brete, apartações e embarcadero. Mira que toda a estrutura de trabalho está livre. Nós podemos chegar com os carros, com os caminhões, todos sem passar pelos animais. E tem uma outra coisa boa. Continuamos com todas as apartações. Mira, 1, 2, 3, 4. As mesmas 4 apartações, pero com a estrutura livre para que possa levar, por exemplo, a botella de sêmen para inseminar, sim, para retirar uma pessoa que tenha se machucado, sim. Tenho menor pressão de los animales sobre el piso, como está acá, e sempre estarão mais tranquilos. ¿Por quê? Porque a densidade que eu falei ontem causa muito estresse. A alta densidade causa muito estresse. E acá temos sempre condições mais favoráveis. E é mais barato, menos custoso. Temos muitas opções, poderemos fazer de madeira, que é relativamente fácil manutenção, menor custoso, depende. Hoje em Brasil temos muito problema com madeira. Madeira não é tão barata. Então, e generalmente é um desmatamento ilegal, a madeira que é usada. Pode ser hecho com concreto, é barato, rápido, durável, pero a manutenção é mais difícil. E é regionalizado, não tem concreto próprio em todos os lugares. Por exemplo, estamos construindo um acá em Colômbia e não consigo descobrir onde se fabricam os concretos pretensados. Hierro é bueno, móvel, rápido, pero caro, caríssimo, custosíssimo. Difícil manutenção e tem pessoas que duvidam de sua durabilidade. Cuidado com os materiais, principalmente se hacen eles de cables. Os cables podem se desmanchar. Então, têm que ser hechas coisas para evitar isto. Mira, um bom curral com os potreros ao redor. Ou seja, no curral está tudo tranquilo. Certo? Passarelas. Essa é uma tendência se construir currales todos cerrados, para que os animais não mirem ao redor
y esto de alguna forma facilita su manejo. Por esto, las pasarelas son importantes para que se haga el trabajo por el lado de fuera, ¿sí? Puede ser hecho con varios materiales, bambú, concreto, madera, y en un caso solo específico para entrenamiento, nosotros utilizamos plástico, solo para convencer los productores de que es bueno, solo para esto. En Montería, el año pasado, hicimos así para mostrar a las personas que estaban así, participando de entrenamiento. Aquí un pré-embudo, que esa es la estructura prévia ao embudo. Normalmente dimensionamos ele como o doble de embudo, ou seja, se no embudo cabem 5 animais, acaba na caber 10, e assim sucessivamente. Aqui outro tipo de embudo, como um corredor, com a passarela aqui ao lado, de maneira que os animais são conduzidos todos pelo lado de fora, com bandeiras. Acá um modelo triangular de embudo e acá embudo circular. Opa, embudo circular é bueno, funciona. Ustedes vão ver que funciona desde que sejam cumpridas algumas regras. Por exemplo, ele não pode ter mais de 3.20 para não ficar muito pesado e para não que se caibam muitos animais, porque se eu pongo muitos, os animais que estão na frente estarão atrapalhando a passagem dos outros animais que vêm atrás. Aqui, não se pode colocar muitos animais, quanto menos, melhor. E à medida que vai se acabando os animais, nós vamos cerrando a porteira, diminuindo o espaço, e com isto os animais vão entrando para a manga de trabalho. É um problema quando é muito grande. Mira, ele não quer utilizar. Mira a força que ele está fazendo para movimentar a porteira. É de hierro e pesada, muito grande. ¿Sí? Então, cuidado para não inventar muito. Acá, o sistema de travamento do embudo circular, que é uma porteira com dentes, eu não sei como se chama isto, nem em português, dentes, sim? E acá, como está funcionando, sim? E acá, como está funcionando, à medida que nós cerramos a porteira, ele trava e não conseguimos abrir. Se o animal tenta volver com a porteira, não se volve. Sim? E quando termina, nós simplesmente abrimos esta lingueta e podemos abrir a porteira, certo? Necessitamos fazer um curral novo para colocar isto em prática? Não, não necessariamente. Podemos ter uma estrutura adaptada, que neste caso não é circular, simplesmente se cambiou esta parede que era um triângulo, passou a ser reta, para diminuir o espaço que os animais tinham para ficar se movimentando ali. E acá, sim, uma adaptação que criou a porteira circular dentro do embudo, para que os animais sejam conduzidos para dentro das mangas de trabalho, certo? É muito simples de ser hecho. Aqui uma que hicimos em Paraguai, Fazenda San Marcos, muito bonito, e com cintas de hierro se pode colocar as tablas em pé para que o círculo seja mais perfeito, certo? Uma pergunta. Trabalhamos com os animais onde? Em manga de manejo ou em brete?
donde deberíamos, ¿sí? No donde trabajamos. Normalmente trabajamos acá, en la manga de manejo, tanto que se llama manga de manejo aquí, porque lo manejo es hecho aquí. Pero mira qué dificultad. Está quase que com um morceguilho. É morceguilho? Um morcego? Morcílago. Morcílago. Sim, parece um morcílago. Longo, largo ou curto? Mira que este cabe em 2 animales, este. E este outro cabe em como 30. Qual? Se vocês pudessem construir um curral ahorita, que tamanho? De 30 ou de 2? Por que de 2? Não, nunca depende. Neste caso é assim. Por que de 2? Porque todos os manejos são hechos em lobrete. Todos. Ah, la vacunação. No brete. Ah, no brete. Todos. Por quê? Porque no brete eu tenho controle. Acá não tenho controle alguno. Eu não posso afirmar com toda certeza se a vacunação foi hecha com a dose correta. Não tenho. Se foi em local correto, não tenho. Ah, mas gasta mais tempo. Não gasta. Isto é a maior inverdade que existe. Porque quando os manejos são hechos acá, os acidentes são mais frequentes. Os acidentes deveriam entrar em tempo total de manejo, pero não entram. Normalmente os vaqueiros, se há água aqui, é sempre, pá, a vacunação, certo? Pero se cai, se queda um animal, o tempo que se gasta para levantar está comendo meu tempo, certo? Acá nunca acontecem os acidentes, ou, pelo menos, com uma frequência muito menor. Então, é mais viável a trabalhar acá. Uma outra consequência, este curral custa 30% mais barato do que este. Ou seja, para a construção, eu estou economizando minha plata, certo? Novamente, o mesmo modelo, com pré-embudo, um corredor, embudo circular, as 4 apartações, um corredor muito bueno. Solução simples, funcional, sem custo. E para bezerros? Bom, bezerros são menores. A estrutura do curral é hecha para os animais grandes. Para bezerros poderemos colocar paineles. Mira, passa. Opa. Não está indo. Aí. Paneles para que os bezerros, os terneiros, tenham um espaço menor e não se virem, certo? Puedo fazer de outra maneira, puedo fazer com paredes móveis. Paredes móveis é melhor ainda, porque os painéis normalmente são pesados e os vaqueiros não utilizam. Com paredes móveis, nós simplesmente cambiamos a parede de ancho, certo? E brete. Ah, não, mas brete é muito custoso, eu não vou construir com uno, prefiro continuar trabalhando em la manga de manejo. Bueno, se querem e têm plata, têm muitas opções de madeira, de hierro hidráulico, de madeira com um monte de estruturas, pero também têm solamente as pescoceiras, que prendem os pescoços de los animales, e com isto se pode fazer todo assim. Se gasta muito menos plata e é bueno. Solo evitem esta. Por quê? Porque tem uma saliência acá que pega em um nervo de los animales que
hace con que ellos percan la movimentación de las patas delanteras. ¿Certo? Embarcadero. Este no, pelo amor de Deus, principalmente con tábano eléctrico, no. Este es un bueno embarcadero, ¿sí? Con pasarelas, con la angulación que Víctor había dicho para ustedes. Este con 12, pero puede ser hasta 20. Acá un buen embarcadero, con una portera circular para dar aún más agilidad para el embarque. Sin portera o con portera siempre mejor, porque si un animal tenta retornar, yo cerro esta portera y esto facilita mucho. Esto es un que recibí hoy, está naciendo en Pará, un embarcadero con una tora de castañera centenaria. Es un pecado esto, pero aún tiene mucha madera. Y acá, para quien quiera más informaciones a respecto de esto, en Facebook de Bea Consultoria teníamos colocado este y salió una materia en DBO, que es una revista brasileña de pecuaria, con las instrucciones de cómo hacer este curral. ¿Sí? Bueno, como siempre en tiempo, estos son los manuales que tenemos. María Camila mostró a ustedes, Víctor mostró a ustedes. Tienen la página de Grupo Ético. Muchas gracias por su atención. Obrigado.